Olá, turma! Hoje nós vamos fazer a leitura da nossa quarta aula da apostila de hermenêutica, módulo 3. Vamos falar sobre gêneros textuais da Bíblia no Antigo Testamento. Primeiro, vamos relembrar o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Portanto, é composta por vários textos, por vários tipos de textos. Mas é qualquer livro, é qualquer texto? Não, a gente precisa ter em mente que esses livros foram escritos por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Amém? E dentro de cada livro, tendo vários textos, há o uso de vários gêneros literários, vários gêneros textuais. Gênero. O que significa gênero? A palavra gênero vem do latim genus, eris, e significa origem, classe, espécie, geração. O gênero designa o tipo ou a natureza que um conjunto de seres ou objetos pertence. Se tratando de gêneros textuais ou gêneros literários, quando a gente fala sobre isso, a gente está se referindo à característica e estrutura do texto. Como assim? Vamos lá, quando a gente fala sobre receita, toda receita tem uma característica em comum. Qual é? Ela tem o nome da receita, tem os ingredientes, modo de preparo, o tempo que leva para fazer. Então, a maioria dos textos que vai falar sobre uma receita vai ter essa característica, vai ter esses componentes. Bula de remédio vai ter o quê? Vai ter os componentes do remédio, princípio ativo, contraindicação, e já é uma outra característica de texto. Poema vai ter o quê? Vai ter rima, não é mesmo? Então, já é uma característica diferente. Ó. Uma carta pessoal, vai ter lá no cabeçalho a data, o local, São Gonçalo, 8 de janeiro de 2025. Aí vai ter o nome para a pessoa para quem você vai enviar a carta, o texto e no final a sua assinatura, juntamente com uma saudação. A saudação vem antes, com carinho, com amor, um abraço e a sua assinatura abaixo. Então, cada gênero textual possui uma estrutura e uma característica própria, tá bom? Os gêneros textuais são importantes na Bíblia para quê? Para a organização da Bíblia. Ele permite categorizar os livros para a sua composição, para a melhor composição e organização da Bíblia. Segundo Heiken, cada gênero literário possui seus próprios traços característicos. No caso da Bíblia, olha os gêneros textuais que encontramos. Histórias, que são os fatos narrados, as narrativas. Parábolas, que usa muita comparação. Fábula, onde seres ou animais ganham características dos seres humanos, né? A gente na escola usa muito a fábula da tartaruga e do coelho, tartaruga e a lebre, né? Eles falam, os animais falam? Não, mas na fábula os animais ganham características de seres humanos, tá bom? Canções ou cânticos, provérbios, genealogias, né? Que é o histórico, a árvore genealógica, né? Da pessoa que é a pessoa que gerou outra pessoa, que gerou outra pessoa, que gerou outra pessoa, até chegar em você, a sua árvore genealógica. E na Bíblia nós encontramos vários exemplos de genealogia. Temos a genealogia de Jesus. Outro gênero textual aqui, a lei, evangelhos, cartas, apocalipse, narrativas, hinos, profecias, entre outros. Esses são os gêneros textuais que encontramos na Bíblia, tá bom?
Outra observação importante é que a maioria dos livros da Bíblia combina mais de um gênero textual em sua composição. Gênesis, por exemplo, é um livro predominantemente narrativo, mas encontramos outros gêneros textuais, como genealogia e profecia. Isso não acontece só em Gênesis, mas é um exemplo que ele deixou registrado aí, tá bom? Gêneros textuais do Antigo Testamento. Livros da lei. Escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são mesmo, gente? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e parou por aí. Conhecidos como Pentateucos. Penta, porque são 5. Não se ocupam apenas das leis, apesar de ser esse o seu principal conteúdo. Por isso que eles foram categorizados como livro da lei, porque o seu principal conteúdo é a lei do Senhor para o seu povo. Então, ele não trata somente da lei, mas das narrativas acerca da origem da humanidade, da escolha de Abrão, de seus descendentes, nação de Israel, hebreus no Egito, libertação, peregrinação de 40 anos pelo deserto, a posse de Canaã e a terra prometida. Moisés escreveu esses livros com um objetivo, corrigir a teologia ou a visão pagã dos hebreus, porque a gente já conversou sobre isso em outras aulas, né? O povo hebreu ficou cativo muito tempo no Egito, então com isso ele pegou práticas, hábitos, costumes do povo egípcio. Então Deus precisava mostrar para esse povo como ele deveria andar diante de Deus, como um povo realmente separado e diferenciado dos demais povos que estavam em volta de Israel, tá bom? Não de Israel ali territorialmente, porque eles ainda estavam saindo do Egito rumo a Canaã, então eles iam passar por vários povos e eles precisavam ser diferentes de todos eles. Então, por isso, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, precisou escrever os livros da lei, tá bom? Olha aqui, a finalidade da lei. Portanto, não era simplesmente proibir isso ou aquilo, mas expor o pecado do homem e moldar o caráter e a vida do povo hebreu segundo os padrões divinos. Além disso, os rituais e sacrifícios da lei apontavam sempre para Cristo e para o que ele faria por nós. No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava e se arrependia, deveria oferecer um cordeiro sem defeito como sacrifício para que pudesse voltar a ter comunhão com Deus. O cordeiro imolado não podia ter defeito algum e seus ossos não podiam ser quebrados. Essa oferta era simbólica e apontava para o sacrifício perfeito que Jesus faria na cruz. A lei tem uma estrutura peculiar, preâmbulo, prólogo, histórico, cláusulas e prescrições. Um exemplo é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio não tem o preâmbulo, prólogo, cláusulas gerais, bênção e maldição, relação de testemunha e prescrição de lembrança contínua. Outro aspecto importante a se observar em relação às leis é que elas não são exaustivas, isto é, elas não enumeram ela não enumera nos mínimos detalhes todas as situações possíveis e suas consequências. Ora, um exemplo. No mandamento está escrito, não adulterarás, mas o não adulterará tem várias implicações, como a luxúria, a pornografia.
E quando fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas? Nós entendemos que todos os 10 mandamentos, todos os outros 9, né, se resumem em um, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você coloca a Deus acima de todas as coisas, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar. Então, você amando a Deus, você vai se esforçar para cumprir todos os outros mandamentos. Amém? E para compreendermos melhor essa lei do Pentateuco, né, precisamos conhecer a história de Israel, como esse povo foi formado, o processo que esse povo passou, suas motivações, não é mesmo? Como eles se reencontraram com o Senhor. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. E o papel da lei na história de Israel, qual é? É estabelecer o modo como os israelitas tinham de viver em comunidade, relacionando-se um com o outro e garantir a relação de Javé, seu Deus, e o culto a ele. Ao mesmo tempo, a lei estabelecia limites no que diz respeito à relação dos israelitas com a cultura, as culturas ao seu redor.